Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste programa a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, as eleições dos Estados Unidos chegam a um momento decisivo no próximo dia 5 de novembro, terça-feira. E aqui a gente vai trazer um pouco sobre como os resultados dessas eleições podem impactar o combate às mudanças climáticas no mundo todo. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre como esse tema não foi abordado por nenhuma das campanhas, mesmo os Estados Unidos sendo atingidos por um furacão. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre os rumos da maior potência mundial em dois temas que importam para todo mundo: clima e guerras. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Como sempre, deixa eu começar cumprimentando minhas colegas aqui de Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Feliz Dia das Bruxas. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a batata do Fim do Mundo segue assando por mais uma semana, aproveite que você está aí nos escutando e nos assistindo e siga e assine este podcast onde estiver. Seja o nosso profeta do Apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Se você quiser nos assistir, estamos no YouTube da Agência Pública. Se você quiser nos escutar, estamos em todos os tocadores de podcast. Se você for nos escutar no Spotify ou na Apple, aproveite e dá 5 estrelas para dar mais moral aí para esse podcast ficar bonito nos tocadores. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco. Bom, gente, tem sido aí, né, eleições nos Estados Unidos bem conturbadas, né, com muitas reviravoltas aí, tiro e tudo mais, mas chegou na sua hora H, inclusive uma hora decisiva para as questões climáticas. Então, Giovana, a gente pode começar trazendo um pouco, né, de como é o histórico, tanto do Trump quanto da Kamala, né, em relação a esse tema. Exato, Terto. Há quem diga que essas eleições dos Estados Unidos talvez sejam a história sobre mudanças climáticas mais importante do ano, da década. Principalmente porque ele opõe, as eleições opõem duas pessoas que têm históricos completamente diferentes sobre o assunto, mas também porque os Estados Unidos são uma das peças mais importantes nesse tabuleiro geopolítico climático mundial. Os Estados Unidos são o maior emissor histórico de gás de efeito estufa e o segundo maior emissor da atualidade, só perdendo para a China. Então a forma como os Estados Unidos se portarem aí nos próximos anos vão ser decisivos para definir ou o sucesso ou o fracasso do combate à crise climática. Bom, eu imagino que nessa altura do campeonato todo mundo já esteja careca de saber que o Trump é um notório negacionista, né, das mudanças climáticas, que ele sempre disse se tratar de uma farsa. Ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris tão logo ele assumiu. O Acordo de Paris, para quem não lembra, é um compromisso que foi assumido por praticamente todos os países do mundo em 2015, quando eles se comprometeram a reduzir suas emissões de gás de efeito estufa, ou se esforçar para isso, para tentar conter o aquecimento do planeta, né? O Biden, assim que voltou, recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris e o Trump já está dizendo que vai tirar de novo, que ele chama de o acordo horroroso, injusto, enfim. Mas o Trump não fez só isso. Ele revogou internamente uma centena de regulações ambientais, dificultando ali, por exemplo, o controle de poluentes. E ele chegou a se recusar, numa atitude até bem mesquinha, de aprovar ajudas emergenciais para estados democratas, como a Califórnia, que sofreu fortemente, sofre, né, até hoje, com incêndios florestais. Teve 2 incêndios fortíssimos em 2018 e 2020, e o Trump falou, não, para lá eu não vou mandar dinheiro. Inclusive, ele está dizendo que vai fazer isso de novo se ele for reeleito. Já a Kamala, ela tem um registro de ações climáticas que eu acho que é até mais intenso do que o próprio Biden. Ela foi procuradora-geral da Califórnia, por coincidência, né, o mesmo estado aí que o Trump fica querendo boicotar. E como procuradora-geral, ela teve ações assim muito interessantes de punir, por exemplo, grandes empresas de petróleo, em dezenas de milhões de dólares, responsabilizando ali pela poluição que elas provocam. Ainda no cargo de procuradora, ela criou uma nova divisão dentro da promotoria inédita, que não tinha até então, de crimes ambientais. E ela falava, na promotoria de São Francisco isso, e ela defendeu, abre aspas, que crimes contra o meio ambiente são crimes contra as comunidades, contra pessoas que geralmente são pobres e privadas de direitos.
Depois, como vice-presidente já dos Estados Unidos, foi dela o voto de Minerva, que aprovou aquela famosa lei que vem muito se falando nos Estados Unidos, o IRA, né, que é o Inflation Reduction Act, ou Lei de Redução da Inflação. Vale a pena a gente se debruçar só um pouquinho aqui sobre essa lei, porque essa IRA é a mais importante política climática, não só criada pelo Biden, mas eu acredito que pelos Estados Unidos como um todo, assim. Ela foi um pilar da estratégia econômica e industrial da administração do Biden. E se a gente prestar atenção nesse nome, né, redução da inflação, por quê? Ele foi muito esperto, ele não falou em clima no nome da lei. Ele fala que ela vai gerar empregos e, portanto, né, melhorar a economia do país e reduzir a inflação. Não é só uma lei climática, né? Mas, na sua base, ela é assim. Ela foi aprovada em 2022 e previu investimento de cerca de 370 bilhões de dólares em incentivos fiscais e financiamento para programas, por exemplo, para incentivar a geração de energia eólica, energia solar, para compra de baterias para veículos elétricos, inclusive incentivando as pessoas a trocarem seus carros por carros elétricos. Ou seja, ela foi projetada ali para tentar ajudar os Estados Unidos a se afastarem dos combustíveis fósseis. Se ela for cumprida na sua totalidade, há estimativas de que ela pode ajudar a derrubar pela metade as emissões de gás de efeito estufa dos Estados Unidos até 2035, na comparação com 2005. Agora, o curioso é que, até por conta do passado da Câmara e por conta desse sucesso do IRA, era de se assumir, quando ela se tornou, né, a candidata democrata, de que ela ia se valer desses avanços para falar que é possível combater a crise climática ao mesmo tempo que gera emprego e crescimento econômico, e se imaginava muito que ela ia trazer essa questão para o centro da campanha eleitoral, né? Até como uma forma de ficar mais evidente o contraste dela com o Trump, que foi uma coisa que o Biden fez muito na campanha eleitoral passada, de se mostrar como um opositor do Trump nessa seara. Mas isso acabou não acontecendo, né? Pois é, de fato, tanto nas eleições dos Estados Unidos, como nas eleições que a gente viu por aqui, esse tema não apareceu, né? Foi um não tema das eleições. Sim. E é curioso que isso contraria as expectativas da população, pelo menos de acordo com as pesquisas, para ficar numa que foi feito pela ONU com a Universidade de Oxford no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, 66% da população quer medidas mais enérgicas do governo quanto o clima, e no Brasil esse percentual se eleva para 73%. Mas, assim como aconteceu nos Estados Unidos, né, como a Giovana estava explicando, por aqui também não foi um tema muito relevante. A gente teve algumas exceções. Belém, talvez por ser a próxima sede da COP, também tem essa questão do benefício econômico aí, né? O candidato do governador Helder Barbalho, o Igor Normando, trouxe o tema para a campanha e foi eleito. Agora, voltando para os Estados Unidos, pelo que eu li nos jornais, a análise que foi feita, de modo geral, é que a Câmara evitou o assunto para não afastar eleitores avessos ao tema, e os que se preocupam, de fato, com as mudanças climáticas conhecem, pelo menos mais ou menos, esse histórico que você citou, sabem que o Trump é negacionista e, portanto, evidentemente, a Câmara era a melhor opção. Mas também vi análises que criticaram essa atitude porque se perdeu uma oportunidade de uma ação, digamos, mais pedagógica, né? Num ano que já teve tantos problemas climáticos. Então era uma oportunidade de mostrar para as pessoas que angariar apoio para essas ações mais enérgicas que, inclusive, elas mesmas dizem querer. Para você ter uma ideia, em 2000... Segundo uma reportagem do New York Times, em 2000, o governo federal dos Estados Unidos emitiu 2 declarações de desastres. Até o momento, em 2024, já são 66 declarações. Uau! E também significa perda de dinheiro. De acordo com estimativas compiladas pelo New York Times, em 2023, os prejuízos em todo o país foram estimados em 180 bilhões de dólares. Uma análise também feita pelo New York Times mostra um outro lado dessa moeda que é bastante grave também. Porque o custo elevado de vida nos Estados Unidos tem levado a uma migração em direção ao sul, né? Então, são cidades mais propensas a extremos climáticos. Enquanto Chicago, Detroit, Nova York, Washington, Boston e Los Angeles
perderam população. Tampa, onde o furacão Milton fez mais estrago, por exemplo, aumentou o número de moradores. Assim como Las Vegas, Dallas, Austin, Houston, Atlanta, Charlotte, todas no sul, todas as cidades no sul, e com riscos elevados de calor extremo, incêndios florestais e enchentes. E o aumento de população em área de risco, né, além de, evidentemente, colocar mais gente em perigo, ele também dificulta, né, o combate às consequências desses eventos. Pois é, e esse aumento aí da população em áreas aí de risco, né, que você comentou, faz a gente pensar um pouco melhor, né, de maneira um pouco mais profunda sobre a questão dos refugiados do clima, né, ou seja, como eles foram parar nessas áreas de risco em primeiro lugar. Então, tem a fragilidade econômica, que vira fragilidade climática, que vira fragilidade econômica, e fica esse ciclo, né, Giovana? Exatamente. Eu estava lendo um comentário no site americano Grist, que é bem especializado em notícias sobre clima e essa análise política do clima, e eles falam que o que surpreendeu é que justamente nem mesmo a ocorrência de 2 fortíssimos furacões, né, teve o Helene e teve o Milton, logo um na sequência do outro, nem isso trouxe a preocupação sobre mudanças climáticas para o centro da campanha presidencial. Os furacões foram sim citados, mas curiosamente só como fonte de desinformação, obviamente, por parte de Donald Trump, né, que ficou espalhando mentiras de que os estados que são republicanos não estavam recebendo, por exemplo, ajuda do governo federal. O que é engraçado, porque, como eu falei há pouco, quem fez isso foi ele, né, quando era presidente. Agora, esse era o momento ideal, né? Com tudo isso que está acontecendo, como a Marina citou, e o fato de ter mais populações em área de risco, devia ter chamado, era o momento ideal para trazer a mudança do clima para o centro do debate, porque é ela que está piorando a ocorrência desses eventos todos. Pensem que assim, os furacões, por exemplo, né, eles nascem na região, nos oceanos, né? Eles nascem no meio do mar. Só que com o aquecimento global, as águas também estão muito quentes. Então, assim, essa água quente, ela funciona como uma espécie de combustível pro furacão ficar cada vez mais forte, né, mais intenso. Pensa numa panela, né, com água fervendo, como a água fica agitada. Então é exatamente isso, né? Essa água quente, ela joga mais energia pro furacão e não só para furacões, né? O aquecimento global tem aumentado a ocorrência de eventos extremos. Só a NOAA, que é a Agência de Administração de Atmosfera dos Estados Unidos, contabilizou só nesse ano 24 desastres naturais nos Estados Unidos. Pois é, né? Era de se esperar aí que um país que tem tantos desastres se preocupasse, né, melhor com esse tema. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a expectativa, né, do que esperar numa vitória de Trump ou da Kamala, na questão do clima, mas também de outro tema que afeta todo mundo do planeta, que é a questão da geopolítica. Mas antes, a trombeta da semana, onde as eleições nos Estados Unidos continuam pegando fogo, só que agora, literalmente. E os Estados Unidos seguem inovando em suas eleições para decidir quem será o próximo presidente a fazer vista grossa aos ataques de Israel e invadir algum país do Oriente Médio. Como vocês sabem, lá grande parte da votação ainda ocorre em cédulas de papel, com algumas pessoas tendo inclusive a possibilidade de votar pelos correios. A novidade acontece justamente com as caixas de coletas, onde os eleitores depositam os seus votos. 2 delas foram incendiadas na última semana. É o voto impresso, auditável e incendiável. Centenas de eleitores tiveram seus votos transformados em pó. E não, Ricardo Nunes não está concorrendo à presidência dos Estados Unidos. O que seria ótimo, porque os Estados Unidos sem energia elétrica prestariam um grande favor ao meio ambiente. Depois do incêndio, Greg Kinsey, auditor do condado de Clark, disse em uma entrevista, abre aspas, é um ataque direto à democracia. Interferir no voto das pessoas é anti-americano. Fecha aspas. Ataque direto à democracia e interferir na mesma frase dita por um oficial dos Estados Unidos? Só pode ser a nossa trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo continua no segundo bloco. Bom, as urnas incendiadas aí nos Estados Unidos são um bom símbolo, né, desse episódio que a gente está tentando tratar como que, né, essas eleições vão impactar as questões do clima. Giovana, eventual vitória da Kamala do Trump, né, o que isso significaria
com quem a gente vai andar aí pro fim do mundo. Acho que a gente vai seguir andando pro fim do mundo. Assim, a Câmara não só tratou muito discretamente da questão climática, como no único debate que ela teve com o Trump, por exemplo, na mesma frase em que ela cita os ganhos de emprego, né, os ganhos para o clima com a lei de redução da inflação, ela também valorizou que nos anos Biden a produção de óleo e gás bateu recorde nos Estados Unidos. E ela também voltou atrás na defesa que ela tinha feito no passado de banir o fracking, que é aquele método de extrair petróleo e gás das profundezas. Você faz uma grande perfuração, né, no solo. E ela é polêmica porque ela traz ali malefícios ambientais, mas ela foi super importante para os Estados Unidos se tornarem autossuficientes nos combustíveis fósseis. E é até importante, assim, porque o gás natural, ele reduziu, você ter mais gás natural, você reduz o uso de petróleo, o que por si só reduz as emissões de gás de efeito estufa, porque o gás natural é menos poluente, mas ainda assim é um combustível fóssil, né? E o fracking é muito usado no estado da Pensilvânia, que é um daqueles estados pêndulo, que é muito importante para essa eleição, né? Então a Câmara tá meio que acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo ali nessa eleição. Enfim, então por conta até desse posicionamento dela, ficou um pouco difícil imaginar se ela vai, por exemplo, ampliar as políticas do Biden, caso ela seja eleita. Ainda assim, no plano de governo dela, ela fala, dentro de uma promessa maior de construir uma economia de oportunidades, com custos mais baixos para as famílias, em que todo mundo tem a chance de competir e de ser bem-sucedido, nesse blocão ali de promessas, ela fala da questão climática e da questão energética. Então ela vira e fala assim, que como presidente, abre aspas, ela vai unir os americanos para enfrentar a crise climática à medida que desenvolve o IRA. Ela disse que vai promover a justiça ambiental, proteger terras públicas e a saúde pública, aumentar a resiliência a desastres climáticos, reduzir os custos de energia doméstica, criar milhões de novos empregos e responsabilizar poluidores a fim de conquistar água e ar limpo para todos. É isso que ela traz no plano de governo dela. De todo modo, por contraste, mesmo que ela só mantenha o que o Biden já fez e não consiga ir além, ainda assim ela é obviamente melhor que o Trump, que passou a campanha inteira, por exemplo, sinalizando para os combustíveis fósseis. O lema um mantra, aliás, que o Trump falou a campanha inteira foi drill, baby, drill, que é o quê? Perfurar mais ali a busca, né, de mais petróleo e gás, que ele chama que é o ouro líquido que está sob os nossos pés. Em maio, o Washington Post até publicou uma reportagem mostrando que num jantar de arrecadação de fundos, que ele estava reunido com CEOs de empresas de petróleo, o Trump foi descarado mesmo. Ele virou e falou assim, galera, me dá aí $1 bilhão para eu voltar para a Casa Branca, que vocês fiquem tranquilos, eu vou revogar todas as políticas do Biden que taxou, né, combustíveis fósseis, taxou emissões, vocês fiquem tranquilos que comigo não tem nada disso, mas passa $1 bilhão pra cá, né? E aí, nesse mesmo jantar, ele falou, eu odeio vento, não vai ter eólicas offshore, né, que são as eólicas que ficam no mar, porque também é uma coisa ali que as petroleiras não querem, né? Então, assim, jornalistas que cobrem essa questão nos Estados Unidos, eles têm dito que acreditam que os esforços do Trump para promover um desmonte ambiental vão ficar ainda mais metódicos e mais cirúrgicos num segundo mandato, porque ele fez um pouco isso no primeiro mandato, mas foi meio caótico. Então, eles acham, por exemplo, que ele vai enfraquecer agências como a EPA, que é quem promove combate de poluente, a FEMA, que é quem gerencia emergências, e a NOAA, que é quem faz monitoramento climático e pesquisas de clima, né, nos Estados Unidos. Isso tudo tá num tal Projeto 2025, que é um grande compêndio com ideias de direita, que foi elaborado pela Heritage Foundation, que é um grupo ali super de direita que se propôs a oferecer um guia, né, para o próximo presidente republicano. Então, por exemplo, sobre a NOAA, eles até falam que ela devia ser desmantelada, que ela devia parar todas as pesquisas climáticas. E aí o Trump tem dito coisas assim. Ele até fala que ele não tem nada a ver com o Projeto 2025, mas assim, metade dos autores, são 300 autores desse documento, né? Metade deles ou trabalhou com o Trump no governo, ou trabalhou na equipe de transição, ou na campanha. E assim, o Trump fica defendendo essas questões todas, e uma delas, que está no projeto e ele tem falado sem parar, é que ele vai revogar a lei de redução da inflação.
Bom, felizmente isso não é tão fácil, né? Não. Vai ter que passar pelo Congresso e tem a questão que para o próprio mercado a lei do Biden foi útil, né? Se movimentou dinheiro, então acho que isso vai ser um pouco mais complicado. Exato. Mesmo que ele consiga, né, a maioria dos republicanos no Congresso, na Câmara e no Senado. Agora, uma coisa engraçadíssima é que o Trump nos últimos meses tem falado que, não, gente, é comigo que vocês vão ter água e ar limpo nos Estados Unidos. Ele chegou ao cúmulo de se declarar um ambientalista num comício agora, recentemente em outubro. Ele só não conta que, para virar ar limpo e água limpa, ele não poderia fazer nada do que ele está se propondo a fazer. Ele só não fica vermelho porque ele é laranja, né? Exatamente. Mas assim, Giovana, essas eleições acontecem há alguns dias da COP, né? Então, acho que vale perguntar, né? Como você acha que o resultado dessas eleições podem impactar, influenciar, né, as conferências do clima? Bom, nessa COP especificamente ainda vai ser a equipe do Biden, né, que vai estar em campo, mas é claro que o humor dos negociadores já vai mudar. Isso aconteceu em 2016, quando o Trump foi eleito pela primeira vez, era bem na época de uma COP, a COP de Marrakech, um ano só depois do Acordo de Paris, e o clima, assim, azedou na conferência. Só que é isso, a gente está num momento crítico, desde o Acordo de Paris, em vez das emissões caírem, elas só subiram, estão batendo recorde, bateram recorde no ano passado. Então, perder os Estados Unidos nesse momento, nessa luta, vai ser crítico, assim. Não só por conta das emissões, mas pela questão financeira. Nesse ano, por exemplo, na COP de Baku, né, no Azerbaijão, a expectativa é que seja estabelecida uma nova meta de financiamento climático. Que quanto dinheiro vai se dar para que os países possam fazer suas mudanças, né? Então, se os Estados Unidos pularem fora desse esforço, outras nações podem não querer fazer a sua parte. Então, é de se esperar tempo sombrio se o Trump ganhar. Pois é, e por falar em tempos sombrios, né, essas eleições também são importantes do ponto de vista da geopolítica mundial. Então, assim, Marina, o que a gente pode esperar, né, de quem for vencer aí essa disputa, né, sobre a postura nessas guerras que estão acontecendo, estão escalando, né, conforme a gente já falou aí em episódios anteriores? Então, Terto, eu fiz exatamente essa pergunta para o professor Reginaldo Nasser, que é livre-docente em Relações Internacionais da PUC, e tem grupos de pesquisa tanto sobre conflitos no Oriente Médio como sobre os Estados Unidos. E o que ele falou o que a gente pode dizer claramente sobre a guerra da Ucrânia é que o Trump interromperia a ajuda, né, o apoio para o Zelensky. Então, isso, quando o Trump fala nos discursos dele, se fosse no meu governo essa guerra nem teria acontecido, o que ele quer dizer é que ele não teria ajudado o Zelensky em nenhum momento. Por quê? Porque é uma tradição dos republicanos, que até o professor Nasser ele não acha que seja isolacionista propriamente dita, mas eles se envolvem um pouco menos nas políticas internacionais, né, nas relações internacionais. E também, eles não são aliados dos europeus como os democratas. Então, ele diz assim, é um absurdo dizer que o Trump não participaria de relações internacionais. Ele é um grande empresário, ele é um cara que sabe que precisa falar com o mundo todo, né? Então, por exemplo, ele dá exemplos até de relações externas do Trump importantes. Por exemplo, quando ele fez um acordo com a Coreia do Norte, ou quando ele chamou o Talibã para acabar com o conflito no Afeganistão. Mas aí é isso, o Trump não está nem aí para os europeus. Tanto que os europeus, são eles um dos responsáveis por essa fama de isolacionista do Trump, que é uma coisa que eles sempre dizem. Mas, quando a gente vai para o Oriente Médio, quando a gente vai para Israel, a coisa fica completamente diferente. Aí, democratas e republicanos têm um tom muito mais parecido. Porque, como dizia o presidente Carter, né, o Jimmy Carter, até antes do 11 de setembro, ele dizia que Israel não é uma questão de... O Golfo, né, os países do Golfo, não são uma questão de segurança internacional, são uma questão de segurança nacional. Então aí tem, né, sobretudo pela questão do petróleo, mas aí tem uma visão muito mais compartilhada, tanto por republicanos como democratas, de apoio a Israel. Ele diz, por exemplo, que o Biden, a gente tem essa sensação de que ele está mais contra, porque ele criticou o Netanyahu, ele pediu cessar-fogo, mas na prática o que ele está fazendo, né? Mandando armas e tropas. Sim. Mandou 10 pacotes de ajudas suplementares para Israel, segundo o professor Nasser, além da ajuda regular. Quer dizer, então ali não tem muita diferença se é o Biden ou se é o Trump.
né? Infelizmente, porque o que significa que provavelmente o genocídio vai continuar, os palestinos vão continuar sofrendo, né? Assim como o Líbano continua com a presença de Israel ali. Então, ele diz o que é assim, uma diferença de discurso, não é uma diferença de prática, né? E também, isso não é pelo motivo que outros analistas sempre apontam, é o lobby de Israel. Por quê? Existe esse lobby, aliás, o marido da Kamala, o Douglas Emhoff, é parte desse lobby de Israel, mas o que ele diz é que não tem o lobby do menor arrastar o maior. Então, o que acontece, na verdade, é que os Estados Unidos usam Israel. Israel é um instrumento para os Estados Unidos garantirem a sua posição no Oriente Médio. Por isso, a política, tanto de Kamala como de Trump, não deve ser muito diferente por ali. Bom, com isso a gente vai então para a única instituição soberana deste podcast, que é o quadro A Luz no Fim do Túnel, onde o Anjo Gabriel nos traz uma boa notícia para nos iluminar. Vem, Anjo Gabriel! Você sabe o que é a acidificação dos oceanos? Esse é mais um problemão do aquecimento global, mas vamos lá que eu te explico. Os oceanos absorvem mais ou menos 1/3 de todo o gás carbônico que é lançado na atmosfera. Mas quando esse carbono reage com a água, forma o ácido carbônico, que aumenta a acidez da água. Um oceano mais ácido absorve menos carbono do ar, o que pode aumentar ainda mais o aquecimento global. A luz no fim do túnel é que a startup canadense Carbon Run encontrou uma forma de reverter esse processo. A ideia é misturar calcário nos rios, para deixar mais alcalina a água que chega nos oceanos e assim aumentar a absorção de carbono da atmosfera. Quando o carbono reage com o calcário, forma o carbonato de cálcio, que é uma molécula estável e pode ficar no oceano por milhares de anos, sem aquecer o planeta. Você pode estar se perguntando agora se esse método não pode trazer algum risco, mas o carbonato de cálcio se forma naturalmente nos oceanos, e misturar calcário na água já ajudou a resolver os efeitos da chuva ácida e pode até beneficiar o ecossistema marinho. No fim das contas, não vai ser suficiente só cortar emissões para combater a mudança climática. A gente também vai precisar retirar carbono da atmosfera, e esse método pode ajudar nessa tarefa. As informações são do New York Times. E depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer a quem ilumina o trabalho da Pública. São as pessoas que contribuem com o projeto de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens, investigações e programas como este aqui. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoie.apublica.org. apoie.apublica.org e veja lá as melhores opções para você apoiar o nosso trabalho. E foram os aliados que investiram e apoiaram no próximo podcast narrativo da Agência Pública, Caso K, a história oculta do fundador da Casas Bahia. O episódio 0 já está disponível aí nos tocadores para vocês conferirem. Fala um pouco dos bastidores de como foi produzir essa história perturbadora que fala de silenciamento e busca por justiça. O episódio 1 vai estar disponível dia 5 de novembro em todos os tocadores, aí, episódios semanais. Você também pode colaborar com o Bom Dia Fim do Mundo enviando a sua sugestão de trombeta da semana e luz no fim do túnel para correiodofimdomundo@publica.org. correiodofimdomundo@publica.org. Agora eu vou me despedir aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Um abraço, Giovana. Um abraço, Terto, e vamos ver o que vai vir dessa eleição, né? E abraço, Marina. Abraço, Terto, torcendo pela derrota do Trump. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo, quinta-feira bem cedo em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Você também pode nos assistir através do canal Universitário, 11h30 da noite, segunda-feira. Boa noite, Fim do Mundo, para quem nos assiste através do canal Universitário. Até semana que vem, Bom Dia Fim do Mundo.